Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. Estamos aqui reunidos na Igreja Santuária do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. E o tema de hoje chama Filhos de Deus. Filhos de Deus. Uma pergunta para vocês: todos são filhos de Deus? Rapaz, ali falou que é todos. Todos somos filhos de Deus? Ou todos fomos criados por Deus e por Jesus? Todos somos criaturas criados por Deus e pelo próprio Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Mas todos podem ser declarados filhos de Deus? Não. Porque 1/3 dos anjos, mais um arcanjo, Lúcifer, também era obra de Deus e morava no céu. E eles foram decaídos, expulsos do céu para a terra. E junto com eles vieram 1/3 dos anjos decaídos, Lúcifer, e 1/3 dos anjos decaídos. Deixaram de ser Deus, passaram a ser demônios. E aqui na terra, nós estamos aqui vivos, caminhando, temos família, né? Todos somos filhos de Deus. Dentro de uma casa, todos são filhos de Deus? Nem todos. Nem todos, porque o Senhor Jesus contou uma parábola. Ele contou uma parábola do semeador, que veio uma mensagem para ele, que o diabo colocou joio na plantação de trigo. E quando se plantava o trigo, o diabo foi à noite lá e plantou joio. Aí os funcionários chegaram e perguntaram ao patrão se era para arrancar todo o joio. Ele falou: não, deixa o joio crescer no meio do trigo. Quando estiver na colheita do trigo, aí sim vocês vão arrancar o joio e vão colocar no fogo para queimar. O trigo vocês vão colocar no celeiro. E assim são os filhos de Deus. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Porque tem gente aqui na terra que só faz coisa do diabo, que se entrega com o diabo, que faz pacto com o diabo. Então não pode ser chamado filho de Deus. Vamos entender a palavra do Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 17, a palavra diz assim: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espíritos de escravos para recair no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção os torna filhos, e no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele, Jesus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Não recebeste o Espírito que por adoção vos torna filhos. Somos filhos adotivos de Deus, no qual clamamos: Abba, nosso Deus. O próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus, no batismo do Espírito Santo. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 7,
O apóstolo Paulo escreveu assim: quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos de Deus, é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graças de Deus. Deus nos enviou o seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, de mulher, sujeito a resgatar todas as pessoas que estavam sujeitos à lei de Moisés, que ninguém ia se salvar. E todos recebemos a dignidade de filhos. Podemos dizer, somos filhos de Deus. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, Jesus. O Espírito Santo do Pai, que foi entregue a Jesus, que é entregue a nós, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus e do amor de Jesus por nós. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Aqueles que já receberam o Espírito Santo, que já têm a marca da promessa, são filhos de Deus. Aqueles que ainda não receberam o batismo verdadeiro do Espírito Santo, em nome de Jesus, o perdão dos pecados, mas se deixarem ser conduzidos pelo Espírito Santo, serão salvos e serão chamados filhos de Deus. E aí existe a diferença. Quem se deixa ser conduzido pelo maligno é filho do maligno. Quem se deixa ser conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus,